suas mãos levantadas, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu estou disposto a entregar nas mãos do Senhor tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo aquilo o que eu vier a ser. Diga: Senhor, fala comigo, porque eu creio que algo bom, diga, algo grande vai acontecer na minha vida. Diga: glória ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda ao Senhor, confia nele. A entrega total trará recompensas também em nome de Jesus. Amém? Boa noite, povo de Deus. Queridos, vale muito a pena servir a Deus, vale muito a pena se entregar a Deus. Quanto mais nós nos entregamos ao Senhor, mais de Deus nós teremos na nossa vida. É a última quarta-feira do mês de novembro. Eu tenho certeza, mas certeza no meu coração, de que o Espírito Santo de Deus, Ele falará com você, falará comigo. A palavra, ela vai servir como uma luva para nós, ela vai nos ajudar a vencer e a tomar posse da bênção em o nome de Jesus. Amém? Podem sentar em nome de Cristo. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. E como é bom estar na casa de Deus. É o lugar onde nós encontramos refúgio, encontramos conselho, somos bem aconselhados pelo bom pastor, somos bem aconselhados pelo Senhor em nome de Jesus, e essa palavra virá como um conselho de Deus, essa palavra virá como uma exortação do Senhor, essa palavra virá também para nos animar e colocar fé no nosso coração. Então, preste muita atenção na mensagem, preste muita atenção na palavra. Nós estamos aqui exatamente para isso, para aprender de Deus, para crescer com o Senhor. Nós estamos aqui hoje para ser instruídos por Deus. Nós servimos a um Deus que tem prazer em pastorear-nos. Ele tem prazer em nos apacentar. Ele tem prazer em nos dar o melhor alimento, o alimento que vai nos deixar ovelhas saudáveis, ovelhas fortes em nome de Jesus. E uma ovelha forte, ela consegue viver aquilo que o pastor tem para ela. E o pastor, o bom pastor, tem algo grande para você em o nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Abra lá, por favor. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero falar com você sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, algo que Deus falou no meu coração ontem, e serviu para mim, eu creio que vai servir para você. Coloca o tema da mensagem para mim, por gentileza. Obrigado. O título da mensagem hoje é este aqui, ó. Solucionadores do quê, pessoal? De problemas. Solucionadores de problemas. Hoje eu quero falar com você como lidar diante dos problemas da vida. E esse assunto é muito importante porque todos nós enfrentamos desafios, obstáculos, todos nós enfrentamos problemas. Não há uma pessoa nessa vida que possa dizer: olha, eu não tenho problema nenhum, eu não enfrento problema algum. E eu digo isso porque se você não tem problema, pode esperar, alguém vai arrumar problema para a sua cabeça. Diga: está amarrado em nome de Jesus. Alguém vai ser usado pelo inimigo, às vezes, para causar problema. Sabe por quê? Porque na vida nós vamos encontrar dois tipos de pessoas. Nós vamos encontrar os solucionadores de problemas e nós vamos encontrar os causadores de problemas. Tem gente que é muito problemático. Você conhece gente assim? Tem gente que é um problema em pessoa. Tem gente que é problemático demais. E acaba gerando problema, causando problema para a gente também. Tem gente que não está contente em apenas ter problema, mas arruma problema para os outros. E nós não podemos ser parte do problema. Nós precisamos ser parte da solução da vida dos outros. Nós não podemos ser causadores de problemas. Nós precisamos ser, lembra do tema da mensagem? Solucionadores de problemas. Nós estamos aqui para ser solucionadores de problemas. Inclusive, na vida é assim. Cresce, progride, desenvolve, melhora de vida, é promovido, não aqueles que levam problema para a empresa ou para o gerente ou para o dono da empresa, não. Quem é promovido é aquele que soluciona problema. Então, se nós quisermos ver
Jesus operando dentro da nossa casa, nós não podemos ser os causadores de problemas. Nós precisamos, repito, e vou repetir isso várias vezes no meio da mensagem, nós precisamos ser os solucionadores de problemas. Sabe por quê? Porque tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, escute isso, tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, Ele criou com um propósito. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, Ele criou para solucionar um problema. Por exemplo, o Senhor criou a Eva para solucionar o problema do Adão. Qual era o problema do Adão? O Adão estava sozinho. Não é bom que o homem viva só. Então, cria a Eva para solucionar o problema de solidão do Adão. Assim é no casamento. Quando as pessoas se unem pelos laços do matrimônio, assim é. A esposa, então, que a Bíblia diz que deve ser a coroa do seu marido, ela, então, soluciona o problema da solidão do seu esposo. E o esposo, que deve ser o cabeça, ele deve ser a solução também da solidão da sua esposa. E os dois devem ir juntos até o final. Devem envelhecer juntos, diga a glória a Deus. Devem ficar juntos, independente das circunstâncias. Tudo que Deus criou, Ele criou para solucionar problemas. E espiritualmente falando, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, nós precisamos nos preparar para lidar com os problemas. Inclusive, eu lhe faço uma pergunta e você deve responder para você mesmo. Como é que você tem lidado diante dos problemas? Essa pergunta precisa ser respondida. Repito, porque todos nós enfrentamos problemas. Todos nós vamos enfrentar problemas. E nós precisamos, diante dos problemas da vida, aprender a lidar muito bem. Inclusive, lembra, tem uma frase aí fora, eu gosto de citar essa frase, que diz assim, olha, nunca diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Então, todas as vezes que o problema bater a porta da sua vida ou do seu coração, lembre-se, o seu Deus é maior. Lembre-se que não há problema que não tenha solução quando nós buscamos o Senhor. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículo de número 1. Segundo livro de Reis, capítulo de número 5, versículo 1. Tudo que Deus criou foi para solucionar um problema. Vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. Quem encontrou, diga graças a Deus. E às vezes dá para notar o seguinte, que quando você resolve um problema, aparece outro, não é assim? Quando você soluciona um problema, parece que você vai ter refresco, vai descansar, vem outro problema. Só que nós precisamos ter bom ânimo e saber lidar diante dos problemas da vida. Vamos lá? Segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este, varão, homem valoroso, porém leproso. Estamos falando do Naamã, a história é muito conhecida. Naamã era conhecido como um vitorioso, um vencedor, fora de casa. Mas quando entrava dentro de casa, tirava a armadura, aparecia lepra. Isso aqui é um cuidado que nós precisamos ter, para que nós não venhamos vencer apenas fora de casa, para que nós não venhamos ser aplaudidos apenas fora de casa, mas que nós venhamos vencer dentro de casa também. Se tem um lugar onde nós precisamos estar bem, é dentro da nossa casa. E é por isso que eu sempre falo, pessoal, tem duas instituições que têm sido atacadas, combatidas, a igreja e a família. Nós precisamos cuidar da nossa família, porque se a família não estiver de pé, casamento não vai bem, vida financeira também vai desabando, o inimigo vai minando todas as áreas da nossa vida e a coisa vai de mal a pior. Diga, está amarrado em nome de Jesus. O caso do Naamã era um vitorioso, era um vencedor. Era alguém que as pessoas olhavam e diziam, olha, ali vai um guerreiro que Deus deu vitória aos sírios por intermédio dele. Foi alguém que Deus deu livramento. Queridos, Deus quer nos usar para dar livramento à nossa família. Só que havia um porém na vida do Naamã. Havia um mais. Você sabe que na vida de muita gente é assim também? Tem gente que é muito gente boa, mas tem hora que ninguém aguenta, porque é uma pessoa que é pesada em palavras, é agressiva demais. Tem gente que tem tudo para vencer, mas
é ruim de relacionamento. No caso do Naamã, o Naamã ele era vitorioso, vencedor, porém leproso. Olha aí o problema. Olha o Naamã vitorioso, mas tinha um problema. Havia um problema com o Naamã. Qual era o problema dele? A lepra. A lepra é um problema para ele. Espiritualmente falando, é inevitável, guarde isso no coração, é inevitável passar por esta vida sem problemas. Vou repetir, é inevitável passar por essa vida sem desafios, sem obstáculos, sem lutas, sem problemas. É inevitável passar pela vida sem enfrentar lutas, passar pela vida sem enfrentar problemas. O caso do Naamã nos mostra isso. Versículo de número 2 agora, diz assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Versículo 3, eu já explico. E disse esta a sua senhora: Tomara, quem dera, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha o que acontece. Então, as tropas da Síria entram em Israel e levam presos uma menina. Essa menina vai parar dentro da casa do Naamã, para trabalhar ali, para ser serva, para ser escrava ali, para servir a esposa do Naamã. E ela, quando fica sabendo que o seu senhor, o Naamã, que havia tirado ela da terra dela e colocado dentro da casa dele, dentro da casa daquele casal, era leproso, a menina poderia ter comemorado, mas quem é de Deus, ele não comemora com a queda dos outros. Quem é de Deus não fica feliz em ver os outros mal, não. Quem é de Deus não torce pelo fracasso dos outros. Não dá para imaginar uma pessoa que é de Deus, mas fica torcendo para os outros se dar mal. Não dá para imaginar alguém que diz que é de Deus e diz: não, eu vou fazer a oração contrária. Espera aí, isso aí não cabe para uma pessoa que é de Deus. E até esse negócio aí é coisa de feiticeiro, está repreendido em nome de Jesus. Espiritualmente falando, nós precisamos entender que a menina, ela tinha saído forçada de casa, mas quando ela fica sabendo que o Naamã era leproso, ela vai logo apontar a solução. Aquela menina vai ser uma solucionadora de problema. Ela vai dizer: quem dera, tomara, que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Sabe o que eu entendo aqui? Olha um instantinho para o pastor. Aquela menina, ela sabia que ela estava no lugar certo e na hora certa. Aquela menina sabia que havia um propósito de Deus em ela estar ali também. Queridos, às vezes é difícil entender o propósito de Deus em alguns momentos da nossa vida. É difícil entender que em tudo Deus tem um propósito quando as coisas não saem do jeito que nós imaginamos. Mas em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um objetivo. Em tudo Deus vai nos ensinar alguma coisa, uma boa lição. Aquela menina estava na casa do Naamã, e eu falo isso novamente para dizer para você que aquela menina foi uma solucionadora de problema. Aonde você está, com as pessoas que você vive, com as pessoas que você convive, as pessoas que lhe cercam, ali você deve aproveitar a oportunidade para ser um solucionador de problema. Ela poderia ter ficado quieta, mas ela não fez isso. Ela está apontando a solução. A solução é o nosso Senhor, o Naamã, ir até Israel e lá ele será restaurado. Lá ele será curado. Ei, nós precisamos apontar a solução para os nossos familiares. A solução nós conhecemos. A solução nos foi apresentada. A solução é Jesus. A solução é João 14,6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos a solução. Ela está apontando para a solução. Ele tem que conhecer o profeta. Ele tem que conhecer o homem de Deus. Versículo de número 4 diz assim: então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel.
Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. Olha o que o Naamã faz. Há alguém que pode me curar? Alguém que pode resolver o meu problema? Eu vou então em busca desse homem. Ele vai primeiro até o rei da Síria, e o rei da Síria diz: não, vai, anda, eu vou te dar a carta que você precisa. Você vai ao rei de Israel, e na carta vai estar escrito que ele vai lhe restaurar, que ele vai lhe curar. Sabe o que eu entendo aqui? Que o rei da Síria, ele demonstra então uma intenção de resolver o problema. Queridos, nós precisamos ser pessoas assim também, que demonstram o interesse de resolver problemas. Eu falava hoje à tarde que às vezes há um risco que pode rondar a vida de muitos de nós, se nós não tomarmos cuidado. O risco de deixar para resolver o negócio depois. O risco de deixar o problema crescer para depois ou só então tentar resolver. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós não devemos deixar o problema crescer para depois tentar resolver. É melhor resolver o problema logo cedo, antes que se torne uma bola de neve. Olha o que o rei da Síria está fazendo. Ele está enviando a carta, falando para o rei de Israel: estou te mandando aí um problema. Você sabe que tem gente assim, que vive transferindo problema para os outros? Tem problema que é nosso, pessoal. Existem problemas, às vezes, que somos nós quem causamos. Existem problemas que somos nós quem geramos. E existem problemas, às vezes, que é os outros quem trazem. Às vezes nós precisamos aprender a lidar com os nossos problemas e com o problema dos outros também. E nós precisamos aprender a lidar para não sucumbir ou não ser derrotado diante dos problemas da vida. Olha o que diz aqui no versículo de número 6 agora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Versículo 6 diz assim: e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. O problema chegou até o rei de Israel. Ele chega, lê a carta e diz: não, mas espera aí, isso aqui é brincadeira. Olha como que ele está lidando com o problema. Isso aqui é brincadeira, fosse na linguagem de hoje. Ele está buscando ocasião contra mim. Eu sou Deus agora para resolver esse problema. Sou eu Deus agora para restaurar um homem da sua lepra. E vai lá e rasga as suas vestes. Olha a atitude do rei de Israel. E a pergunta hoje, para mim e para você é: e você? E eu? E nós? Como nós lidamos quando um problema chega até nós? Como é que nós lidamos quando um problema bate a nossa porta? Como é que nós lidamos quando nós estamos diante de uma situação que nós ficamos sem chão? Como é que nós lidamos quando o problema ele encontra o endereço da nossa casa ou da nossa família? Ele rasgou as vestes, sinal de dor, revolta, humilhação. Não, mas espera aí, ele está buscando ocasião contra mim. Ele está trazendo esse problema para mim, porque ele está querendo arrumar a encrenca comigo. Queridos, o rei de Israel precisava entender que ele precisava ser não parte do problema, mas ele precisava ser parte da solução. Ele precisava enxergar aquele problema como uma oportunidade para demonstrar que Deus era com ele, que havia Deus em Israel. Eu sei que às vezes não é fácil enxergar assim, porque quem é que gosta de problema? Quem é que gosta de passar por problema? Eu não gosto de passar por problemas. Só que muitas vezes os problemas eles nos forjam. Muitas vezes são nos problemas, nos obstáculos da vida, nas dificuldades da vida, nas adversidades da vida, às vezes nas batalhas da vida,
que nós vemos os maiores e melhores guerreiros. Nesse caso aqui agora, voltando aqui no versículo 7, me permita ler de novo com você o versículo 7, diz assim: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, olha a atitude dele, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar, para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Ele está olhando para o problema. Querido, se nós pararmos para olhar para o problema, nós vamos desanimar. Nós vamos rasgar as vestes. Nós vamos perder a cabeça. Por falar em perder a cabeça, quantas pessoas diante dos problemas fizeram igualzinho o rei de Israel, perderam a cabeça? Quantas pessoas no momento de tantos problemas acabaram se tornando um verdadeiro problema também? Repito, tem gente que é problemática. Mas é problemática por quê? Porque às vezes tem olhado mais para o problema do que para o tamanho do Deus que serve. Ele está revoltado. Não, como é que eu vou resolver isso aqui? Vamos lá, versículo de número 8. Olha só o que diz assim, versículo 8, diz assim, a atitude do profeta Eliseu. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, aí, vírgula, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eu acho isso aqui lindo, pessoal. Enquanto um olha para o problema e rasga as vestes, enquanto um olha para o problema e se desespera, acha que estão buscando ocasião contra ele, o Eliseu, ele soube lidar diante daquele problema. Que Deus nos dê essa sabedoria para que eu e você possamos lidar também diante dos problemas. Olha como que o Eliseu está lidando. O Eliseu está dizendo: não, peraí, o rei de Israel, calma, deixa vir a mim. Pode deixar vir a mim, porque vão saber que há Deus em Israel. Pode deixar vir a mim, porque vão saber que há um profeta em Israel. Olha como que ele está lidando. Lembra do tema da mensagem? Solucionadores de problemas. Não é a primeira vez que o Eliseu vai fazer isso, não. O Eliseu era alguém que era solucionador de problemas. Ele era alguém que tinha uma visão diferente. Ele começa, lembre-se do começo do ministério do Eliseu, não foi nada fácil. Às vezes a vida não é fácil. Vida ministerial, às vezes não é fácil. Às vezes tem as lutas, tem as rosas, mas tem os espinhos também. É uma vida de renúncia. Eliseu começa o ministério dele numa cidade difícil, que havia sido amaldiçoada, Jericó. E trouxeram uma notícia para ele: Eliseu, deixa eu falar uma coisa para você. A localização é boa, só que tem um problema: a terra é estéril, as águas são amargas. O Eliseu poderia ter ficado assustado e ter dito o seguinte: eu acho que Deus me colocou numa furada. Deus nunca nos coloca em furada nenhuma. Deus nunca vai nos colocar numa roubada. O Deus que nós servimos, Ele converte até a maldição em bênção para nos abençoar. Diga glória a Deus. O Eliseu, ó a visão do Eliseu. Ó como que o Eliseu ele era um solucionador de problemas desde o começo. Ele vai e diz: me traga aqui uma salva nova. Imaginaram que ele ia pedir oferta, não foi isso que ele fez. Coloquem dentro dela o sal. Ele pega o sal, quem lembra dessa história? Ele pega o sal, joga onde a terra é estéril, as águas que eram amargas se tornaram em águas doces, e Deus mudou a situação daquele lugar. Eliseu era um solucionador de problemas, mas antes de assumir o ministério ele já era assim. Ele era alguém que derramava água na mão de Elias. Ele solucionava o problema dos outros. Meu irmão, quem vai vencer na vida é alguém que soluciona o problema dos outros. É alguém que é solucionador de problema, não causador de problema. Eliseu agora tem a visão de um solucionador. Ele diz: não pode mandar para mim. Ninguém quer. É problema, é luta, é dificuldade. Vão saber que há Deus aqui. Vão saber que há profeta em Israel. Vão saber que há um Deus que cuida do seu povo. Lembra do Salmo 23 que nós aprendemos no domingo? Versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada
me faltará. Diante do problema, lembre-se, é Deus que vai prover, é Deus que vai suprir a necessidade, é Deus que vai apacentar, é Deus que vai guardar, é Deus que vai ungir a minha cabeça com óleo e me proteger. Então ele está entendendo isso. Não, espera aí, pode mandar para mim. Só que nós vamos ver agora na reta final que a solução vem de formas que às vezes nós não entendemos. Às vezes a solução surge de maneiras que nós não compreendemos. Quer ver? Versículo de número 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Essa é a solução. A solução é para você, ô Naamã, dar os 7 mergulhos no Jordão. Só que note que o Eliseu não chegou dizendo: olha, ô Naamã, muito prazer, que bom te ver aqui, olha, deixa eu te dar um abraço. Ele não fez isso não. O Eliseu nem atendeu o Naamã, começando por aí. Quem o atendeu foi o secretário dele. Vamos lá para o versículo de número 11, vamos continuar a leitura, versículo 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Olha que coisa. A solução não foi do jeito que o Naamã precisava. Aliás, gostaria, queria, pensava. A solução foi totalmente diferente. Queridos, é assim que Deus trabalha. Deus trabalha de formas, de maneiras que às vezes nós não vamos entender. Deus trabalha de formas, de maneiras que muitas vezes nós não compreendemos. Você vai ter que dar 7 mergulhos no Jordão. Ele fica revoltado, ele fica indignado. Só que o Eliseu, ele era um solucionador de problemas. Aí o Naamã está do lado de pessoas que entendem. Olha, o Naamã, faz isso, obedeça. Versículo 13 e o 14 é que eu paro. Então chegaram-se a eles os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Versículo 14 é que eu encerro. Então desceu e mergulhou no Jordão, quantas vezes? 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Pode fechar sua Bíblia. Eu encerro a mensagem dizendo que o Eliseu mostrou a solução. A solução é obedecer. Queridos, a solução do nosso problema está aí. Está em seguir as instruções de Deus e obedecer. A solução que nós precisamos está aí, em seguir as ordens de Deus e fazer conforme Deus está mandando. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Eu quero fazer uma oração muito importante com você. Lembre-se, nenhum de nós é problema para ninguém. Nenhum de nós fomos chamados para dar trabalho para os outros. Nós não fomos chamados, sabe, para dar problema para os outros, não. Para ser alguém que vai ser um causador de problema. Nós somos chamados para ser a solução. Ei, você foi chamado para ser o sal da terra. Você foi chamado para ser a luz do mundo. Você foi chamado para, sabe, levar a solução aonde você está. A sua família depende de você para solucionar o problema dele. Pastor, mas eu não consigo lidar nem com os meus, eu vou lidar com uns dos outros. Deixa eu dizer isso para você, enquanto você estiver nesse mundo, não adianta, não tem como fugir dos problemas. Apesar que às vezes a vontade que dá é de fugir de alguns. Vontade que dá às vezes é fechar os olhos para outros, é fechar os ouvidos para outros, deixar, sabe? Mas não dá. Porque se você deixa de resolver o problema hoje, amanhã ele vai ficar um pouquinho maior.
depois ele vai ficar um pouquinho maior. E vai ficando maior. E aí a hora que chegar, diz, não, sabe uma coisa? Eu preciso resolver isso aqui. Ih, rapaz, mas vai dar muito trabalho. Então, existem problemas que nós precisamos nos levantar e entender o seguinte: meu Deus, eu vou encarar esse problema. Eu vou encarar esse problema porque o Deus que eu tenho é grande. O Deus que eu sirvo é o Deus que faz milagres. Lembra do Eliseu? Não, pode deixar vir. Deixa vir, porque vão saber que é Deus. Pode vir, porque vão saber que há um profeta em Israel, em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Antes de fazer oração pela sua casa, pela sua família, eu gostaria que você levantasse a mão direita, porque eu quero fazer uma oração por quem está nos assistindo nesse exato instante. Aonde você está, que você seja tocado, alcançado e visitado pelo poder de Deus. Eu não sei qual é o problema que tem se levantado contra você, mas eu sei o tamanho do Deus que nós servimos e que é poderoso para trazer a direção e a solução para você. Feche os seus olhos, Pai. Nós chegamos ao final desta programação e eu venho fazer uma oração por quem está me assistindo agora. Eu venho orar, meu Deus, por esta pessoa, meu Deus, que enquanto ouvia essa palavra, essa mensagem, meu Deus, o coração ia tranquilizando, ia acalmando, meu Deus, esta pessoa ia colocando as emoções no lugar, e ia, meu Deus, agora recebendo novamente a fé e a confiança. E eu uso, Senhor, o teu poder, eu uso a unção, a autoridade que o Senhor tem dado, e eu repreendo agora toda a ação do inferno, eu repreendo toda a ação do diabo. Tudo que não presta, eu digo, demônio, pega tudo que é seu, vai embora, saia, suma, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Você de casa, fique com Deus, fique na paz, e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida, e fique agora também com as contas para depósito da igreja. Faça seu comprovante, faça sua oferta, envie o comprovante nesse final de mês. Honre a Deus e seja honrado por Ele em nome de Jesus. Amém?